Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. José, filho de Jacó, é uma das figuras mais marcantes da narrativa bíblica, cuja vida é um exemplo poderoso de superação em meio às perseguições. Desde a juventude, José enfrentou inúmeras adversidades, mas em todas elas demonstrou uma perseverança que nos inspira até hoje. A história de José é registrada no livro de Gênesis, e sua trajetória é marcada por uma série de eventos que o conduzem de uma posição de filho favorito a governador do Egito, tudo sob a direção soberana de Deus. José nasceu em uma família marcada por tensões internas. Ele era o 11º filho de Jacó, o patriarca, mas o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Esta predileção de Jacó por José gerou inveja e ódio entre os irmãos mais velhos, que se agravou quando José compartilhou 2 sonhos proféticos que indicavam que ele governaria sobre seus irmãos. Esses sonhos, narrados em Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11, despertaram ainda mais a ira dos irmãos, que conspiraram contra ele. A primeira grande perseguição que José enfrentou foi quando seus próprios irmãos, movidos pelo ciúme, decidiram se livrar dele. Eles o jogaram em uma cisterna e, posteriormente, o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava a caminho do Egito. Em Gênesis capítulo 37, versículos 23 a 28, lemos como essa trama se desenrolou. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, despiram José da sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levando-os ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e ocultemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. A traição de seus próprios irmãos foi um golpe devastador para José. Ele foi arrancado de sua casa e vendido como escravo em um país estrangeiro. No entanto, em vez de se entregar ao desespero, José perseverou. Ele foi vendido a Potifar, um oficial do faraó, e mesmo em meio à escravidão, José prosperou porque o Senhor era com José. Gênesis capítulo 39, versículo 2. A presença de Deus na vida de José fez com que ele prosperasse em tudo o que fazia, e logo ele se tornou o administrador da casa de Potifar. No entanto, a vida de José estava longe de ser tranquila. Ele enfrentou uma nova perseguição quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de tentar violentá-la. Potifar, indignado, mandou José para a prisão. Em Gênesis capítulo 39, versículos 17 a 20, vemos como a situação se desenrolou. Então falou-lhe conforme estas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e clamando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Mais uma vez, José enfrentou uma situação injusta e adversa. Ele, que havia prosperado na casa de Potifar, foi jogado na prisão por um crime que não cometeu. No entanto, mesmo na prisão, José não se entregou ao desespero. Ele continuou a confiar em Deus e a agir com integridade. O Senhor novamente estava com ele e lhe concedeu favor aos olhos do carcereiro, que colocou José responsável por todos os presos. O favor de Deus era evidente na vida de José, mesmo nas situações mais difíceis. José passou vários anos na prisão, mas sua perseverança foi recompensada quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que também estavam presos. Mais tarde, quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José e o recomendou ao faraó. Em Gênesis capítulo 41, versículos 14 a 16, lemos: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair logo da cova.
e barbeou-se, e mudou de vestido e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. José mais uma vez foi elevado por Deus. Ele interpretou corretamente o sonho do Faraó, que previa 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. O Faraó, impressionado com a sabedoria de José e reconhecendo que o Espírito de Deus estava nele, o nomeou governador de todo o Egito. José, que havia sido traído, vendido como escravo e injustamente preso, foi exaltado por Deus para uma posição de autoridade incomparável. Em Gênesis capítulo 41, versículos 39 a 41, lemos: E disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. A história de José nos ensina que Deus pode transformar situações adversas em bênçãos. José reconheceu isso quando, anos depois, reencontrou seus irmãos durante a fome que assolava o mundo. Os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento e se prostraram diante dele, cumprindo assim os sonhos proféticos que José havia tido na juventude. Em vez de vingança, José escolheu o caminho do perdão. Ele revelou sua identidade a seus irmãos e declarou em Gênesis capítulo 50, versículos 19 a 20. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José percebeu que todas as dificuldades que enfrentou faziam parte do plano de Deus para salvar sua família e muitas outras pessoas. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para preservar a vida durante a fome. Essa compreensão da soberania de Deus permitiu a José perdoar seus irmãos e cuidar deles, trazendo Jacó e toda a família para o Egito, onde eles viveriam sob a proteção de José. A vida de José também reflete, em muitos aspectos, a vida de Jesus Cristo. Assim como José foi rejeitado por seus irmãos e vendido por prata, Jesus também foi rejeitado pelos seus e traído por 30 moedas de prata. José foi falsamente acusado e preso, assim como Jesus foi acusado injustamente pelos líderes religiosos. Ambos foram exaltados após o sofrimento. José como governador do Egito e Jesus como Salvador ressurreto. A história de José, portanto, é uma sombra do que Cristo realizaria em plenitude. José não foi o único na Bíblia a enfrentar perseguições e adversidades. Outros personagens bíblicos também nos oferecem exemplos de perseverança. Daniel, por exemplo, foi jogado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus, mas permaneceu firme e foi livrado pelo Senhor. Em Daniel, capítulo 6, versículos 16 a 23, lemos como Deus fechou a boca dos leões e salvou Daniel, mostrando que ele é capaz de livrar os que confiam nele. Outro exemplo é Davi, que foi perseguido pelo rei Saul durante muitos anos, mas nunca deixou de confiar na promessa de Deus de que ele seria rei de Israel. Davi expressou sua confiança em Deus em muitos salmos, como no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A história de José nos ensina que, mesmo quando enfrentamos perseguições e adversidades, devemos perseverar na fé e confiar no plano soberano de Deus. Ele é capaz de transformar o mal em bem, de nos elevar das situações mais difíceis e de nos usar para cumprir seus propósitos. José foi um instrumento de salvação para sua família e para muitas nações. E sua história aponta para a salvação que seria plenamente realizada em Jesus Cristo. Assim como José, devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.